uma alegria tê-los aqui conosco, nesse domingo de celebração, que é um domingo de aniversário da nossa Igreja Presbiteriana Missões Alphaville. Está completando 1 aninho de idade. Glória a Deus por isso. Palmas para o Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória por esse momento. Alô? Ok. Então, a Deus toda a honra e toda a glória, porque muitos projetos nós temos para frente. Daqui a pouco nós vamos mostrar. E sem esquecer o passado também, né? Porque Deus, Ele é bom e o que nós construímos até agora foi fruto da graça de Deus, né? Mas também, evidentemente, com a capacitação que Deus deu aos irmãos da liderança da igreja, dos pastores da igreja, de todos os irmãos que estão envolvidos direta e indiretamente com esse trabalho. Então, amém, a Deus toda a glória. Vamos nos levantar? Abram suas Bíblias em Salmos 126. Salmo 126. Vamos ter esse momento de oração, de invocação, para que Deus seja louvado no nosso meio, através dos cânticos. E também, claro, pela palavra de Deus, logo mais. Salmo 126, leiamos. Eu vou ler, porque fica gravado, né, e depois vai ser disponibilizado para as pessoas que que poderão assistir a gravação. E muitas vezes, quando a gente coloca para a igreja ler, o som não sai muito bom na gravação, ok? Então, eu vou ler aqui para que os irmãos possam acompanhar. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A gente conhece esse texto mais por esses 2 últimos versículos, né? Quem sai andando e chorando, com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Mas se você observar, essa condição de voltar com júbilo está diretamente ligada ao versículo 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. E o 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Então, que Deus possa restaurar a sorte da vida dos irmãos, para que tenham esse relacionamento. Mesmo em choro, saber que vão voltar com os seus feixes alegres, louvando o nome do Senhor. Oremos, meus irmãos. Amado Deus, eterno Pai, Tu és bom e maravilhoso. E, Senhor, obrigado por estarmos aqui e podermos nos voltar para Ti, Senhor, em agradecimento em primeiro lugar, Senhor. Obrigado por tudo que Tu tens feito no seio da Tua igreja, no meio de cada coração que aqui está, em cada família, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos tem abandonado. Pelo contrário, muitas vezes nós é que soltamos a Tua mão, Senhor, para seguir os nossos próprios destinos ou aquilo que nós achamos que seja. Mas nós sabemos, Senhor, que o nosso destino está na cruz de Cristo. Por isso, abençoa os corações que aqui estão, em agradecimento
por tudo que Tu fizeste e que Tu ainda farás, Senhor, em cada coração, em cada vida e também nessa igreja que acaba de completar um ano, Senhor. Abençoa os nossos pastores, pastor Cedi, pastor Camilo, toda a liderança da igreja e dá-nos, Senhor, em nosso coração e em nossa boca o perfeito louvor para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Pai. Boa noite, amada igreja do Senhor. Vamos adorar o Senhor com alegria. Você já falou com essa pessoa bonita que está ao seu lado aí? Estenda suas mãos e diga boa noite. Faça um convite a ela. Vamos adorar o nosso Deus. Vamos exaltá-lo na alegria. Vamos exaltá-lo. Hoje é noite de festa, é noite de celebração. É noite de nós jubilarmos na presença do nosso Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. As palmas do louvor ao Senhor. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Se de graça eu recebo, se eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Aleluia. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou. Só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de novo declare, vem misericórdia nova sobre mim. Se de graça eu recebo, se eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Vem do Senhor, a sua graça sobre nós, aleluia. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Aleluia. É pela graça. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Estamos aqui para te adorar, Senhor.
Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Hoje é uma noite de festa, é noite de alegria, é noite em que o Senhor é o convidado principal nessa noite, Deus. E nós queremos declarar o quão tão lindo és, Senhor. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Sou o céu para buscar, veio para nos resgatar. O amor, o maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. A tua igreja te adora, Deus. A tua igreja declara, Senhor. Tu rompeste a tumba vazia, agora está. O céu te adora, proclama tua glória. Nos ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. És invencível, és invencível, inigualável. Hoje pra sempre reinarás. Declara, igreja. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor, e declaramos que tu és poderoso, Senhor. Teu é o reino, tu é a glória, Senhor. Oh, Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Fica à vontade em nosso meio, Senhor. Oh, aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu
Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Deus. Tu és santo, Tu és maravilhoso, Senhor. Podeis assentar. Nós temos uma apresentação especial do projeto Aikiru, que vai também nos trazer um cântico.
Muito bem. Meus irmãos, eu falei ainda há pouco que nós temos muito que agradecer a Deus todos os momentos importantes das nossas vidas, né? Quando fazemos aniversário ou qualquer outra data para nós significativa. E a gente sempre, no momento de importante, a gente sempre olha dos momentos passados e o que Deus tem preparado também para o futuro. Então, a Igreja Presbiteriana Missões Alphaville, como eu falei, ela está completando um ano, mas teve 2 anos antes em que atuou como uma congregação. E muitos aqui não, 3 anos é muito pouco, porque pelo que nós vemos hoje na nossa igreja, né? É visível a ação do Espírito Santo, de Deus, no nosso meio, trazendo vidas, trazendo pessoas que querem e estão sedentas da palavra de Deus, né? E podem ouvir a palavra e se edificarem conosco, construindo essa comunhão na nossa igreja. Então, muitos aqui frequentam a nossa igreja, acho que há menos de 1 ano, e não conhece o pouco do nosso passado, breve do nosso passado. Por isso, nós temos uma pequena mídia que nós gostaríamos de compartilhar com vocês o que já Deus tem feito ao longo desses 3 anos e desse último ano como igreja constituída. Eu vou pedir para a Ellen e para o Vinícius colocarem essa mídia. Neemias 6,3 diz: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar. Toda obra de Deus começa com um sonho que nasce no coração, é regado com lágrimas, fortalecido em oração e conduzido pela graça do Senhor. Assim começou a história da Igreja Presbiteriana Missões Alphaville. Em novembro de 2022, a irmã Yara procurou acompanhamento pastoral e compartilhou algo que Deus havia colocado em seu coração: a possibilidade de plantar uma nova igreja. Em dezembro daquele mesmo ano, os irmãos Paulo Amorim e Gilberto Azog promoveram um encontro no restaurante Terra e Mar para conversar sobre essa possibilidade. Ali nasceu um desejo comum: se Deus nos conduzisse a algo novo, que fosse realmente novo. Uma igreja simples, piedosa, centrada na palavra, com o mesmo espírito dos primeiros tempos da nossa caminhada ministerial. No final de dezembro, Deus confirmou no coração da família pastoral Sentanin que permaneceriam em Manaus. Algo estava começando. No dia 3 de janeiro de 2023, aconteceu o primeiro encontro com algumas famílias que abraçaram esse chamado: Paulo e Paula Amorim, Gilberto e Edilamar Azog, Mauro e Adriane Veras, Lúcia e Wanda, Irapuã e Cláudia, Afonso e Socorro. Naquele dia, foi tomada uma decisão importante: dedicar 40 dias de oração buscando a direção do Senhor. No dia 6 de janeiro, aconteceu a primeira reunião na casa de Mauro e Adriane. A semente era pequena, mas já começava a florescer. No dia 12 de março de 2023, realizamos o primeiro culto no condomínio Jardim Europa 4, na casa da família Posetti. Era um começo simples, mas cheio da presença de Deus. Porém, algumas dificuldades surgiram no condomínio e começamos a orar por um novo local. E mais uma vez, Deus abriu portas. No dia 19 de março de 2023, encontramos um espaço que estava desocupado no Hotel Tropical Executive. Era uma antiga academia, e Deus nos deu um lugar para continuar. Foi então que inauguramos o Espaço Ponta Negra oficialmente, que hoje conhecemos como IP Missões Alphaville. Tempo precioso de comunhão, de crescimento, de ver Deus acrescentando pessoas à comunidade. O primeiro semestre de 2024 foi um tempo de desafios. Houve perguntas, ajustes e amadurecimento. Mas Deus nos deu graça para crescer juntos. Em meio aos grandes desafios, sonhávamos com o que Deus haveria de fazer. No segundo semestre de 2024, vivemos um período muito importante. Foi um tempo de visão, organização e definição dos papéis ministeriais. Com o crescimento da igreja, percebemos que precisávamos dar um novo passo. O espaço onde estávamos já não atendia mais às necessidades da comunidade. Então foi criada uma comissão para buscar um local definitivo. Participaram dessa missão os irmãos Railma e Omar, pastor Alcedi Marli, Sidney Camila, Adriane e Mauro. Depois de muitas visitas e orações,
Deus nos mostrou um caminho, o lugar onde poderíamos estabelecer a igreja até que o templo definitivo fosse construído. Em setembro daquele ano, mudamos novamente o local de culto, passando a nos reunir no Centro de Convenções Seticam Fetra Mais. No terceiro trimestre veio o engajamento. Era hora de vestir a camisa, trabalhar e caminhar unidos na visão que o Senhor havia nos dado. E no quarto trimestre, vimos algo maravilhoso acontecer, a consolidação da igreja e o avanço missionário, inclusive a inauguração do projeto Cachoeira Alta. As raízes estavam se aprofundando. Em 17 de março de 2025 aconteceu algo histórico. Nos tornamos, através do Presbitério Missionário do Amazonas, uma igreja organizada, oficialmente vinculada à Igreja Presbiteriana no Brasil. O que começou como um sonho, com lágrimas e com muitas orações, pela graça de Deus, se tornou uma igreja viva, vibrante e missionária. Agora, chegou o momento de dar o próximo passo. Estamos iniciando o projeto Oikos. Oikos significa casa, família, comunidade. E este projeto tem um propósito claro: adquirir o terreno para a construção do templo da IP Missões Alphaville. Um lugar para adorar a Deus, um lugar para discipular vidas, um lugar para alcançar novas famílias. Esse projeto não é apenas sobre construir um prédio, é sobre construir um legado, sobre preparar um lugar para as próximas gerações, sobre continuar a missão que Deus nos confiou. E queremos convidar você a fazer parte disso. Ore conosco, caminhe conosco, contribua voluntariamente. Cada oferta, cada gesto de fé, cada participação nos aproxima do que Deus já começou. O que começou como uma pequena semente, hoje é uma igreja viva. E o melhor de Deus para nós ainda está por vir. Projeto Oikos, construindo hoje o lugar onde Deus continuará transformando vidas. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar. É bênção de Deus, né? E a gente, por todos esses lugares que vocês viram, Deus nos abençoou grandemente. E aqui também, na Fetra Mais, tem sido motivo de bênção para nós também. Mas a gente sabe que aqui é como se nós estivéssemos num tabernáculo, né? Buscando o nosso local, a nossa habitação. Oikos, como foi dito aí, essa aqui é a nossa camiseta desse projeto. Oikos, em grego, é justamente lar, casa, habitação, né? E é importante que a gente já pense, o projeto Oikos 2030, porque nós estamos pensando em comprar o terreno nesta área e construir depois. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, para que nós possamos fazer isso, nós usamos a mesma expressão que Neemias usou quando ele entendeu a vontade de Deus para reconstruir o muro de Jerusalém. E quando ele estava sendo combatido, né, pelos inimigos e que queriam maltratá-lo e desanimá-lo, o que ele falou? Olha, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar. Então, esse é o nosso slogan também. Nós já começamos essa grande obra na IP Missões Alphaville e nós não podemos parar. Não é que eu queira ou você queira, é porque nós não podemos, é a vontade de Deus para que isso aconteça. Então, meus irmãos, o nosso projeto é esse. Nós temos a convicção de que, se nós caminharmos juntos, buscando fazer acontecer isso que nós estamos apresentando à igreja, e principalmente, se os irmãos estiverem dispostos a ajudar, nós vamos conquistar esse nosso espaço aqui. É uma área carente de igreja reformada, de igreja com a palavra da nossa confissão. Tem muitas igrejas aqui, igreja católica, igreja adventista. Nós já fizemos essa pesquisa,
mas igreja com a nossa doutrina reformada, nós estamos já aqui lançando essa semente. Então, se envolva, ore e principalmente participe, porque é um projeto de fôlego. Nós estamos apenas começando. Essa camisa é simbólica, né? E se você quiser adquirir, já vai nos ajudar a fazer um pequeno caixa para a igreja. Então, adquira a camisa. Nós também temos esse livro que foi doado, e toda a venda desse livro vai ser doada, vai vir para o nosso caixa, né? Para que é um livro baseado na primeira carta de Paulo, de Pedro. Então, toda a venda desse livro também vai ser revertida para esse projeto. E tem muitas outras ideias aí que nós vamos trabalhar. E se você tiver alguma, traga para a comissão, para que nós possamos fazer com que, no tempo certo, esses projetos possam ser executados aqui, né? Então, muito obrigado. Ore por isso, ore mesmo, coloque nas suas orações. E se você tiver também condições de contribuir, contribua, porque esse é um projeto não para a nossa geração, mas nós cristãos, nós sempre devemos pensar na geração seguinte. Qual o legado que nós vamos deixar? O que nós vamos deixar para os que estão vindo atrás de nós? E eu não falo de filho, de neto, estou falando de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Então, se você tem esse sentido intergeracional, o cristianismo é intergeracional. Nós não podemos pensar no agora, mas já pensar no futuro. O que nós vamos deixar para os que estão vindo atrás de nós. Então, sinta-se desafiado a contribuir, a ajudar, e permitir que esse projeto se realize. Amém? Muito bem, então. E aí, eu vou passar. Mais alguma coisa? Tudo certo aí? Nós vamos ter agora o nosso coral da igreja, que de manhã se apresentou e foi uma beleza, né? Lindo, lindo. Músicas e as vozes, foi extremamente edificante. Só para lembrar aqui que quem comprar o livro vai ter uma assinatura especial do pastor Cidi, que ele é o autor do livro também. Pastor, foi sugestão lá do pessoal de trás, viu? Que o pastor não queria, não fala que é a doação que eu estou dando esses livros aqui, mas é tudo para a glória de Deus. Vamos ouvir então o coral. Tira Cordeiro, que foi morto.
Louvado é o nome do Senhor. Eu acho que hoje a igreja... a igreja está muito alegre, né? Hoje bastante palmas. É uma alegria, né? Completar mais um ano e receber alguns irmãos, inclusive o pastor que vou apresentar daqui a pouco. Quero convidar os presbíteros e diáconos que foram eleitos para apresentar a igreja. Eles tomaram posse hoje de manhã. E enquanto eles estão chegando, informa os irmãos que a nossa confraternização, o coquetel, será lá atrás. Então, após o culto, é só sair por essas portas laterais, que está ao lado esquerdo esquerdo de vocês, e continuar. Vamos seguir. Vai ser lá atrás, tem uma equipe preparando lá para um momento muito especial para conversarmos. E vamos ter a noite de autógrafo do livro. Então, o pastor Camilo, sua digníssima família, terão lá uma mesa especial para tirar foto, assinar. Eu vou estar conversando com os irmãos, distribuindo o bolo, tá bom? É para isso que nós temos auxiliar, né? Graças a Deus. Mas é que o pastor Camilo é o autor, é autor do livro, viu? Nós fizemos juntos, de um grupo de coletâneas de pregações de 1 Pedro, sendo que tem um pouco do histórico desta igreja. Então ele foi feito para esta igreja. Graças a Deus, ficou bem editado, muito bom mesmo. Creio que vocês vão gostar, e toda a renda é para o projeto Oikos, que também estará lá. Aí o Camilo assina e eles recebem. Ok? Meus amados irmãos, é com muita alegria. Fica do lado de cá, por favor, só para ficar junto aqui. Foram eleitos por esta igreja e hoje foram ordenados. Agora, presbítero Ilzomar, presbítero Antônio Pantoja, temos mais 2 presbíteros no conselho, e nós temos diácono Eduardo, diácono Rui, diácono Vinícius e diácono Williams. Então, uma alegria ter recebido para o corpo diaconal e para o conselho da igreja tais homens de bom testemunho desta igreja. Os demais também foram bem votados, mas eleitos estes e já empossados, já foram ordenados, glória ao nome do Senhor Jesus, apenas para apresentar aos irmãos que não vieram de manhã. Muito obrigado. Eles já vão ao trabalho agora, que é preparar tudo para receber lá no momento que nós vamos ter de confraternização. Quero convidar o reverendo Jaime Marcelino, servo de Deus. De manhã, o Francisco fez uma apresentação longévica. Pode seguir aí, as crianças que vão cantar precisam do ensaio, pode seguir a Nara. Eu não conheço o Jaime de tanto tempo, mas o tempo é um bom tempo. O que eu posso dizer do pastor Jaime é um homem de Deus, simples. Deus tem usado ele em muitos lugares no Brasil e fora do Brasil, e tê-lo aqui é uma honra, uma alegria, bom testemunho, e que o Senhor Deus mais uma vez use o seu servo com muita graça. Por favor, pastor Jaime, me permita uma oração? Senhor, por favor. Com muita gratidão, Senhor Deus, pelo aniversário desta igreja, termos o privilégio de ter conosco o reverendo Jaime Marcelino, teu servo. Assim como o Senhor já tem usado ele em tantos lugares, na exposição das Escrituras, e nós já tivemos o prazer de hoje de manhã ouvir, use ele com graça, e que seja o Senhor Deus glorificado. Amém. Vou usar isso aqui também. Boa noite, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Amém. Quem de manhã comeu o primeiro banquete? Os que vieram. Olha, pastor, cadê o pastor? Cadê o pastor? Foi embora o pastor? Já foi servir o pastor? Voltou. Não vai embora não, pastor. Tá bom.
Mas, sim, mas os outros? O Arthur veio? Não veio, Arthur? A culpa não é do Arthur, porque, pelo que eu sei, Arthur não se manda, né? Mas ele já me convidou para o aniversário dele em abril. Agora, o que vai dar, não sei. Mas, pela manhã, nós estivemos verificando na Escritura, abrimos a palavra do Senhor. Olha, o pastor não me disse qual é o tempo que eu devo pregar. Pastor, por favor. De manhã ele disse assim, olha, você pode pregar o quanto quiser. Depois disse assim, olha, não é o quanto quiser não, só 1 hora. Tudo bem. E eu obedeço. Mas hoje pela manhã nós tivemos o privilégio de abrir a Escritura e ler no livro de Marcos, no capítulo 5. Eu já estaria abrindo a Bíblia para ir lá para o texto. E lemos a partir do versículo 1. O que nós lemos? Eu vou fazer a leitura aqui. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos por tua palavra que é viva e eficaz. Graças te damos por teu Filho nosso Senhor Jesus, o sol nascente das alturas, que veio até nós pecadores nos dar tão grande salvação. Pedimos que continue nos abençoando, nos dando a tua palavra e fazendo com que saiamos aqui cheios de amor por teu Filho, nosso amado Salvador Jesus. Oramos em nome dele. Amém. Eu sempre gosto de dizer o que estou fazendo. E a primeira coisa que eu de manhã falei e repito, diz respeito
ao tema. Qual é o tema? Vinícius nos deu uma ajuda muito boa hoje pela manhã. Parece que não vai ter, não? Vai. Estou vendo o barquinho ali, mas está ali. Qual é o tema mesmo? A entranhável compaixão de Jesus. Ora, nós acabamos de ler o texto e vimos que o Senhor Jesus foi até aquele lugar, Gadara ou Gerasa, e depois de ter enfrentado uma grande tempestade. Certamente, o que Jesus fez aqui foi uma mostra, um sinal da sua compaixão. Ele que deixou a sua glória, veio a este mundo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E ele foi a esse lugar, como podemos ver na leitura do texto, e salvou, pelo menos o que o texto diz, apenas um homem. Um homem completamente impossibilitado de autoajudar-se. Um homem completamente impossibilitado de fazer o bem a quem quer que fosse. E ao chamar esse homem, ao salvar esse homem, o Senhor Jesus transformou-o num verdadeiro amante do Senhor. A ponto, como nós vimos e vamos ver, esse homem desejar seguir a Jesus. Mas embora fosse impedido de fazê-lo do ponto de vista físico, aquele homem obedeceu e fez o que cada um de nós deveríamos fazer. Ele passou a proclamar as boas novas, a proclamar a compaixão do Senhor. Então, o tema tem a ver com isso. O sol nascente nas alturas veio visitar-nos com entranhável misericórdia, entranhável compaixão, algo que vai lá no fundo de nós, algo que transforma a nós de dentro para fora. E então, nós olhamos para esse texto, o Vinícius não vai expor mais, ele só vai chegar no ponto que eu disse: Vinícius, já fizemos um acordo, quando chegar no 4º ponto, então você vem e traz. Então o que nós vimos? Que Jesus veio ao encontro com um homem, ou de um homem, miseravelmente necessitado. O texto é muito claro quando diz que Jesus veio e ele encontrou aquele homem em estado de miséria. O homem vinha descendo do sepulcro, e ao descer do sepulcro, o Senhor se antecipou, dizendo aos demônios que se prostraram diante do Senhor: sai deste homem. Então vimos que o Senhor, de forma poderosa, ele libertou aquele homem miseravelmente escravizado. Ele libertou o homem proferindo a sua palavra de ordem, dizendo: sai desse homem. Ele libertou o homem ao desmascarar os demônios, porque não puderam se ocultar diante da palavra do Senhor, quando disse: quem é você? Ele disse: somos uma legião, somos muitos. Ele libertou o homem ao determinar a entrada daqueles demônios, uma legião, nos pobres porcos que por ali pastavam. Você está com pena dos porcos? Eu fiz uma pergunta. Vocês ficaram com pena dos porquinhos? Eu fiz uma pergunta. Pior, que muitos preferiram os porcos do que ver a grandeza da misericórdia do Senhor na vida daquele homem, a ponto, como veremos, de dizer: Jesus, vai embora, sai daqui, o prejuízo é muito grande. Vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando? Se Jesus viesse aqui, do ponto de vista do que vimos fisicamente, daquele jeito dele, judeu como judeu, como nós o receberíamos? Nós haveríamos de dizer: Senhor Jesus, deixa-me estar contigo, para onde quer que tu fores, irei eu.
Diríamos? Você disse que diria, vamos ver. Então, o Senhor desmascarou totalmente os demônios perante também os porqueiros. Os porqueiros viram a libertação que o Senhor operou, sinalizada no afogamento daqueles porcos. Os porqueiros, então, diante daquela inusitada atitude do Senhor, poder do Senhor, eles ficaram cheios de temor e anunciaram os feitos de Jesus, lembrando dos judeus diante daquele feito maravilhoso do Senhor Jesus, diante do túmulo de Lázaro, quando disse: Lázaro, sai para fora. Muitos viram e muitos saíram daquele lugar e foram dizer: esse homem está fazendo muitas coisas, o que é que nós podemos fazer? Porque ninguém o detém. Vocês lembram vocês entenderam o que eu falei? Eu fui lá para João capítulo 11. Viram, mas não creram. Viram, mas não o receberam. Pelo contrário, literalmente expulsaram. Agora, nós vamos ver na sequência o que eu disse, a cereja do bolo. Quarto lugar, Jesus deu visibilidade. Lá vai Vinícius correndo. Coitado do Vinícius, olha, chegou. Jesus, leiam comigo, deu visibilidade da sua sobrenatural cura a quantos? A todos. Agora vamos acompanhar agora com mais calma. Vejam, versículo 15. O que diz o versículo 15 e o versículo 16? Vamos ler juntos? Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Duas coisas nós veremos nesses dois versículos. Primeira, o início vai falar depois, coloca depois. Os homens viram o gracioso estado ou condição do ex-escravizado, ex-endemoniado. Versículo 15. Também os porqueiros viram e testemunharam o extraordinário poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Tais foram as impressões devido os anúncios feitos pelos porqueiros, que o povo saiu para ver o que fora dito. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Sendo assim, o Senhor, prestem atenção, deu plena visibilidade dos seus maravilhosos feitos. Primeiro, os homens viram, aí Vinícius, olha, estava dormindo Vinícius. Os homens viram o gracioso estado do ex-endemoniado. Vamos ler com calma, versículo 15. Vamos lá. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Meus irmãos, esse homem, que antes vivia de forma desumana, esse homem que era irrequieto, esse homem que não tinha consciência de sua existência, esse homem que não tinha amor próprio, porque, pelo contrário, ele se feria com pedras.
esse homem não foi apenas liberto da possessão demoníaca. Esse homem não foi apenas liberto dos tormentos diabólicos. Esse homem não passou apenas a ser sociável e pacato, como é comum vermos até nos nossos dias. Esse homem não passou apenas a gozar dos privilégios oriundos de uma sanidade mental que os loucos não podem experimentar. Ele teve uma transformação. Com ele ocorreu muito mais, fruto da graça e da misericórdia do Senhor. Na verdade, tudo o que aconteceu a ele é simplesmente maravilhoso, principalmente quando você olha o seu estado anterior. Porém, algo de fato notável ocorreu, ou melhor, algo mais notável Jesus operou na vida dele. A pergunta é: o que foi? O que fez o Senhor? Esse homem que antes estava fora de si, inconsciente, enlouquecido, ao ser liberto pelo Senhor da possessão demoníaca, passou a conhecer a Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, de tal maneira que seu coração se ligou a Jesus tão forte e amavelmente que para ele o mais importante era estar com Jesus. É interessante quando nós lemos o relato de Lucas, o relato paralelo, que diz que quando chegaram, viram aquele homem assentado aos pés de Jesus. Então todos os homens viram o novo estado dele. E sabe o que aconteceu? Temeram a Jesus, como diz Lucas capítulo 8, versículo 35. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentaram aos pés de Jesus e ficaram dominados de terror. Como é isso? Provavelmente eles também viram o pedido do homem, como veremos com H. Suplicava-lhe, diz aqui, que eu deixasse estar com ele. Irmãos, eu digo para vocês, o que mais eu desejo, e eu espero que eu deseje, é poder chamar a salvação do Senhor como a Bíblia chama. Tão grande salvação. Essa é a maior dádiva que um homem pode receber. Crer em Jesus, estar com Jesus, querer estar só com Jesus. Tudo isso porque o Senhor operou uma transformação sobremodo excelente, radical naquele homem. Quem já me ouviu pregar não é a primeira vez que eu preguei isso aqui, não. Eu já preguei várias vezes. Não sei se vai ter o 10º aniversário, se eu voltar vivo, que se vão me convidar para pregar a mesma coisa, não sei. 2030, não? 2030. Mas deixa eu contar um negócio para vocês. Eu já contei milhões de vezes, porque eu já disse, se alguém aparecer endemoniado, chame o pastor Cedi. Não me chame. Eu chego em casa, numa certa ocasião, e o vizinho, era vizinho, deixou um recado, tinha um recado lá, disse: por favor, pastor, uma parenta nossa está endemoniada. Eu não sei como é que o pessoal se conhece, sabe que está endemoniado, não sei como é. Aí eu fico logo penso, eu digo, logo eu cheguei para almoçar. Aí chamei um presbítero que era vizinho, oramos e fomos lá. Preste atenção,
que eu sei que a história chama muita atenção nossa, mas o que eu quero ilustrar, é isso que é importante. Aí fomos lá na casa. Eu com medo, né? Vamos lá na casa. E lá na casa, eu pedi que todos se retirassem. E ficamos só. A jovem que estava encurralada assim, no fundo do quarto, na cama, apavorada, e só o presbítero e eu ficamos lá. Eu abri a Bíblia, isso eu não esqueço, em Mateus, ou melhor, João, capítulo 10, e comecei a ler, simplesmente isso. O ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Começamos a ler, e alguma coisa começou a acontecer. E sabe o que aconteceu? Ela foi liberta. Aí disse, Senhor, livra essa jovem, que não mais ela seja possessa. E não foi mais, pelo menos não soube disso. Mas, irmãos, aquilo foi pouco. Morei 38 anos naquele lugar. Até onde eu sei, até hoje, ela nunca se converteu. Vocês achavam que eu ia dar um... Aqui ela fala, uau! Né? Mas sabe o que é uau? É quando alguém é liberto do Senhor de uma possessão como esse homem e se torna amante do Senhor. Crê no Senhor, quer andar com o Senhor, quer fazer a vontade do Senhor. Irmãos, todos viram essa maravilha na vida daquele homem. A pergunta é, já fomos libertos dos poderes das trevas? Se sim, isso é maravilhoso. Mas se experimentamos a transformação, restauração, sobre modo excelente que somente Jesus pode operar, transformar um homem da água para o vinho, isso é inimaginável. Já pensou? Um homem casado e um certo dia a mulher dele sabe que ele se entregou a Jesus. E aquele homem passa a ser de uma peste a um amado, amável marido. Vocês já viram isso? Tem que ver, não é? Não? A mesma coisa a mulher, quando se converte ao Senhor Jesus, ela causa admiração ao seu marido, aos vizinhos, etc, etc. Meus irmãos, só há um meio de responder essa pergunta positivamente. E é, se amamos a Jesus e queremos seguir a Jesus de modo semelhante a esse homem. É dessa libertação que a Bíblia chama de grande salvação. Eu vou contar um caso aqui para vocês, não riam. Parece até que eu estou dizendo riam, né? Não riam, não. Eu tinha poucos meses de conversão. Novinho. Francisco disse que eu vi ele adolescente, eu acho que é ele que me viu adolescente. Eu vinha ali pelo Parque 10 de Novembro, e eu era assim, desbocado, era incrível. Sabe, eu chutei uma pedra, e a pedra não era pequena. E eu, na hora, eu disse assim, oh, meu Senhor Jesus, misericórdia. Irmãos, a dor sumiu. Eu fiquei pensando, eu amo a Jesus. Porque ao invés de nome feio, de palavrão,
O nome dele saiu do meu coração, porque diz, a boca fala o que está cheio, o quê? Vocês estão entendendo, não estão? Além disso, Vinícius, os porqueiros viram e testemunharam o extraordinário poder de Jesus, porque o verso 16 diz, sim, eles viram o que aconteceu, os que haviam presenciado os fatos, ou seja, eles souberam de tudo, eles viram o que aconteceu ao endemoniado, contaram, diz o verso 16, o que aconteceu ao endemoniado, eles viram o que aconteceu aos animais, e diz, e acerca dos porcos. Que coisa! Imaginem vocês o que é cerca de 2.000 porcos desesperados, descendo ladeira abaixo para dentro do mar. Que estardalhaço! Todo mundo viu. Enfim, os porqueiros, na providência do Senhor, se tornaram testemunhas oculares de tudo o que aconteceu. Nós estivemos vendo aqui a história dessa igreja, hoje igreja, completando um ano de existência como igreja. Uma história que, se vocês fossem perguntar a eles o que seria naqueles primeiros momentos, eles não são profetas. Se disserem que são profetas, não são, porque eu vejo, vamos orar para daqui a 2030, oicos, não é isso? Mas a providência, que é o fato de o Senhor determinar, dirigir, governar e fazer com que todos os seus desígnios se cumpram. É o que nós vemos aqui na vida desse homem. Então, finalmente, chegamos a, de fato, a cereja do bolo. Vinícius, você sabe que eu não esqueci o nome dele, né? O que diz aí, Vinícius? Vamos lá? Jesus recebeu distintas reações à sua visível graça salvadora. Vocês podem ler, por favor? Jesus recebeu distintas reações à sua visível graça salvadora. O que é esse texto? O que é esse títulozinho aqui? Esse ponto? As pessoas reagem diante de situações. As crianças estavam cantando aqui e nós estamos reagindo a esse momento delas. Sempre nós reagimos, não somos insensíveis, sempre reagimos. E na sua providência o Senhor fez com que isso acontecesse. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ou seja, os homens reagiram negativamente ao ato libertador de Jesus. Isso é muito triste, irmão. Entraram a rogar-lhe que fosse embora, que se retirasse da terra deles. Isso é coisa pouca? Não é não. 3 coisas sobre isso, para nós entender. A incredulidade impediu aqueles homens de verem a entranhável misericórdia de Jesus a ponto de desejar afastar-se dele. Além disso, a incredulidade preferiu os bens deste mundo, afastando-se de Jesus.
E aqui eu quero fazer um lembrete. Irmãos, quantos começam bem, dão mostras, dão testemunho de estarem bem, e de repente compram um sítio. Sítio. E sabe o que é sítio? Como eu não sou daqui da igreja, eu posso falar da vida de vocês sem saber que estou falando da vida de vocês. Compra um sítio. E um sítio é tão legal. Olha, começa assim, nós vamos sexta-feira e só voltamos no sábado à tarde para a gente ir para a escola dominical e à noite. E começa a planta, faz uma coisa aqui, faz ali, e começa a gostar tanto daquele sítio. Aí já não vem no sábado à tarde. Aí diz assim, olha gente, a gente vai chegar de manhã em casa e à noite a gente vai para o culto. Mas o sítio é tão legal, irmão, tão legal. E aí já não vem nem à noite. Vocês já viram essa história? Pastor, você já viu essa história? Sabe o que é isso? Amor aos bens deste mundo, trocando-os por nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Jesus, retire-se da nossa terra. Vá, Jesus. Vocês acham que eu estou exagerando? A incredulidade se fortaleceu ao juntar-se mais e mais aos incrédulos. Preste atenção, os porqueiros viram tudo isso, saíram, foram à cidade, anunciaram, juntaram-se todos os outros e todos se fortaleceram, todos permaneceram incrédulos, todos ficaram cegos, sem verem a grandeza da misericórdia do Senhor. Meus irmãos, aqui nesses textos, temos mais um dado que nos mostra o quanto o caráter do Senhor Jesus é incomparável, é ímpar, é singular. Porque com os demônios ele não faz nenhum acordo pacífico. Mas quando nós vemos aqui os homens dizendo, vai embora Jesus, diz o versículo 17, que Jesus não se perturbou. Jesus entrou no barco para sair da terra dele. Vai embora Jesus, e Jesus foi embora daquela terra. Entraram a rogar-lhe, e ele, sem nenhum embaraço, os atendeu, conforme diz o versículo 18. Jesus entrou no barco para deixar o lugar daqueles amantes dos bens materiais. Aqueles homens não conseguiram ver que maior importância para Deus tem um homem do que 2.000 porcos. Aliás, como nós já vimos, como eu disse, ele deixou a sua glória e foi àquele lugar, enfrentou as tempestades e foi para libertar aquele homem. Só um. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aqueles homens provavelmente temeram ter que perder mais porcos. Eles eram criadores de porcos. E você? Onde tem posto o seu coração? Nas riquezas passageiras, temporais, ou em Jesus? Vocês já responderam? Seja qual for a sua resposta, o Senhor não muda, Ele não se perturba com quem não o aceita. Porém, haverá um dia em que Ele não mais agirá assim, pois Ele é o Senhor diante de
e que em todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por outro lado, e aqui vem mesmo a cereja, agora chega a cereja. Vinícius, por favor. Por outro lado, o que é que diz ali? Letra B. O homem libertado reagiu graciosamente, amando a Jesus. Vocês não podem ler, não? Eu daqui estou lendo. Vamos ler. Ah, está aparecendo aqui? Vamos ler. O homem libertado reagiu graciosamente, amando a Jesus. Eu vou ler os versos 18 a 20. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Jesus passou a ser a razão do viver daquele homem que experimentou da sua entranhável compaixão. É impressionante, porém a dura realidade é que, apesar de muitos daquela cidade terem presenciado os fatos notáveis da entranhável compaixão de Cristo, somente um creu, somente um entendeu, somente um conheceu. Somente este homem que foi endemoniado ficou tão impressionado com a pessoa de Jesus que passou a ser a razão da vida dele. Vejam, o homem liberto insistiu para seguir a Jesus. Irmão, isso aqui nos humilha, pelo menos a mim. O homem liberto não desanimou diante da recusa de Jesus. Pelo contrário, ouviu muito bem as ordens do seu Senhor, segundo o verso 19. Ele fez o que Jesus disse. O homem liberto continuou amando a Jesus, fazendo a vontade daquele seu novo Senhor. E vejam como ele, ao ser recordado e ensinado por Jesus acerca dos seus entes queridos que há muito tempo não o viam, compreendeu muito bem o propósito de Jesus para a sua vida e para aqueles que haveriam de conhecer a Jesus pelo seu testemunho vivo. Diz aqui o versículo 20, primeira parte. O que é que diz assim? Então ele foi. Ele obedeceu ao seu novo Senhor. O homem liberto obedeceu a Jesus e manteve, presta atenção, manteve a comunhão com Ele. Os discípulos foram, seguiram com Jesus no barco, mas ele não. Eu vejo aqui uma antecipação da presença de coisa específica do outro Consolador. Jesus não deixou ele ir, mas Jesus estava com ele. Jesus não deixou ir, mas Jesus estava no coração dele. Ele, portanto, continuou a experimentar a verdadeira comunhão com Jesus, ainda que distante fisicamente de Jesus, pois à medida que ele, como um arauto, diz aqui que ele testemunhava, um arauto testemunhava da entranhável compaixão de Jesus. Ele pensava em Jesus, ele lembrava de Jesus e amava, andava com Jesus. Preste atenção, cheio de gratidão. Portanto, Jesus passou a ser
a razão do viver desse homem. Olha como termina o versículo 18. Como é? Ou melhor dizer, versículo 20. Como é que termina? E todos se admiraram. E todos se admiraram. Nós amamos o Senhor Jesus. Nós já tivemos, de fato, uma experiência do novo nascimento. Nicodemos, segundo capítulo 3 de João, ele achava que tinha conhecido Jesus. Se apresentou diante dele à noite e disse: Rabi, sabemos que é mestre em Israel, que Deus faz muitas coisas por teu intermédio. E o Senhor Jesus disse àquele homem: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Quando alguém nasce de novo, compreende aquilo que nós cantamos aqui. Amava-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador. Ele amava como amou aquele homem. Amavas-me, Senhor. E o Senhor veio, e o Espírito de luz veio, se derramou para descortinar os nossos olhos espirituais, a ponto de dizer: para mim, o viver é Cristo. Eu morrer é ganho. O que Jesus fez por você? Teve Ele compaixão entranhável por você? Tem você que se diz crente falado, contado, proclamado o que Ele fez por você? Olhemos seriamente para esses 2 versículos finais desse episódio maravilhoso, versos 19 e 20. Temos fé em Jesus, o Filho do Deus vivo, este homem com sua nova vida, motivada pela compaixão de Jesus, nos humilha e nos estimula a prosseguirmos crescendo mais e mais na graça e no conhecimento de Jesus. Vocês percebem por que eu disse que era a cereja do bolo? Porque tem a ver conosco, comigo e com você. Que maravilhosa visitação do sol nascente das alturas. Nada menos do que ele, o sol nascente das alturas, visitou aquele homem miseravelmente escravizado. Ele foi visitado pela entranhável misericórdia do Senhor. E essa mensagem somente será verdadeiramente proveitosa se, ao compreendê-la, crermos neste Jesus glorioso e nossa confiança e amor por Ele crescerem a ponto de mais e mais buscarmos a glória do Seu nome em nossas vidas e assim causemos admiração aos que nos conhecem. Estão entendendo, irmão? Não? Meu Jesus,
todos os dias. Quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Cadê o pessoal daqui? Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Ó Deus, bendito é o teu nome. Foi realmente esta entranhável misericórdia que nos alcançou. Ó Senhor, em muitos momentos da vida, como porqueiros, o Senhor foi ao nosso encontro, nos deu vida, quando mesmo estávamos cegos nos nossos delitos e pecados. E agora, Senhor, ouvindo esta poderosa palavra, que o Senhor transforme, que o Senhor cure, que o Senhor liberte. E aqueles que chegaram aqui, Senhor, com o coração apertado ou distanciado do caminho do Senhor, sendo enganado por tantos outros espíritos ou conversas, sejam libertos pelo poder da palavra do Senhor, para que realmente nós entendamos esta entranhável misericórdia, este amor imensurável, e que a prioridade da nossa vida seja a glória de Cristo. Estenda as tuas mãos para salvar, que haja arrependimento, que haja confissão de pecados, que haja mudança de atitude, Senhor. Como aniversário da igreja, Senhor, nos deu o presente do maior milagre, novo nascimento. Pessoas rendendo-se ao Senhor, confessando o Senhor como Senhor e Salvador, em Cristo Jesus. Amém. Podem sentar um pouco, eu quero convidar o presidente do presbitério, o secretário executivo, também as crianças que prepararam para cantar um louvor final. Nós temos esse momento tão especial com as crianças. E depois, lembrando, para quem chegou depois, que a confraternização será lá fora, lá atrás. E a noite de autógrafos com o pastor Camille e a sua família, tire foto com eles. Eu assino depois, ele realmente é autor do livro, vai ser um momento muito especial. Gente, começa a falar o versículo, vai. Fala. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para que as obras daquele que me enviou. João 9,4. Portanto,
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus 28, 20. Estamos a fazer uma grande obra e não vamos parar. Neemias 6:3. O secretário executivo vai fazer a oração, o presidente do presbitério, o secretário é o presbítero Anderson, o presidente do presbitério é o reverendo Deodato Júnior. Convidar o Paulo Amorim e o Richard que fizeram parte conosco, para depois nós no final cantarmos Porque Ele Vive. Amém? Por favor, tem mais alguém daqueles primeiro momento? Eu acho que são os dois que faziam parte aqui do louvor e nós vamos ter esse privilégio para adorarmos o Senhor junto. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos terminar com muita alegria a oração, a bênção apostólica e vamos cantar Porque Ele Vive. Primeiro Coríntios, capítulo 3, versículo 6 diz: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, e edifício de Deus sois vós. Amém, irmãos? É com muita alegria que estamos aqui em nome do Presbitério Missionário do Amazonas, eu como presidente, nosso irmão Anderson como secretário executivo. Viemos aqui também compartilhar a alegria de poder participar desse primeiro ano dessa igreja, que estivemos ano passado aqui com vocês, organizando de congregação para a igreja, e hoje a gente volta aqui para celebrar um ano de igreja organizada. Estamos felizes. Se você não sabe, vocês são a primeira congregação do nosso presbitério a ser organizada. Então isso é história na vida do nosso presbitério e também na vida da igreja IP Missões Alphaville. Vamos orar com o nosso irmão. Amém. Curvem suas cabeças, eleve os seus pensamentos ao Senhor. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua infinita misericórdia. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que se encontram nesse lugar. Obrigado, ó Deus, pela Igreja Presbiteriana Missões Alphaville. Pai Santo, que no nome de Jesus, eles continuam, Senhor, com esse coração pulsante em missões, pulsante, Senhor, em vidas. Pai querido, abençoa, Senhor, a sua liderança. Abençoa, Senhor, o conselho desse lugar. Pai querido, que no nome de Jesus, tu possas ser o pastor dessa igreja, Senhor, com graça, com misericórdia, com sabedoria, Senhor, para que junto com o conselho, possa estar levando a tua igreja, Senhor, rumo aos céus. Pai amado, que no nome de Jesus, os teus projetos, Senhor, possam ser
concretizado, Senhor, nesse lugar. Pai querido, te damos graças, Senhor, porque Tu tens bondade e fidelidade, Senhor, com esse povo. E vemos isso aqui, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. É assim que nós choramos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Porque Ele vive, crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, em vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive! Porque Ele vive, posso crer no ar. Porque Ele não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Ô glória! Receba, irmãos, a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, bendito, poderoso e soberano Pai, a comunhão, a consolação, os dons, o afago do Espírito Santo de Deus, seja com o povo de Deus aqui em Alphaville e com o povo de Deus espalhado por toda a terra.